Fala, líderes do Hexa, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar sobre a jornada de diversidade, né, com a Thaís. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Resumo, ou Letícia, sou líder de estímulos na área de formação empreendedora e hoje a gente está aqui com a Thaís. Então, Thaís, vamos lá, começa aí, fala um pouquinho sobre a sua história, de quem é você. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco nervosa, então vocês desconsiderem isso. Mas eu sou a Thaís, tô como líder de Relações Públicas na FEGESP nesse ano. E, bom, para falar sobre mim, eu sempre gosto de começar, tipo, falando que eu sou filha e neta e bisneta também, porque eu acho que isso traduz muito, assim, quem eu sou, né? Principalmente nessa pauta que a gente vai tratar agora, né, hoje, sobre diversidade. Então, eu acho que eu sou fruto, assim, de muito esforço, principalmente de mulheres, mães solos, principalmente, que sofreram coisas muito pesadas na vida, assim, pessoal, e, tipo, fizeram de tudo para mim sair desse ciclo, sabe? Quebrar tudo isso. Então, acho que isso traduz muito na personalidade que eu sou, né? Então, para além de falar sobre cargos, para além de falar sobre graduação e tudo mais, eu acho que eu gostaria de me introduzir falando que eu sou uma mulher extremamente ambiciosa, que tenta ser muito forte na maioria das vezes, que sou muito vidrada em meta, muito vidrada em trabalho, e também sou uma pessoa que tipo, tá sempre buscando diversidade, tá sempre buscando ser diversa e entender outras realidades, então acho que isso é um pouquinho sobre mim. A gente vai conversando mais no papo agora, que vai seguir com a resumo, mas eu acho que isso é um dos pontos que eu gostaria de destacar sobre mim, assim. Mas quem quiser saber, eu faço Relações Internacionais na PUC e tenho 19 anos. É isso. Feita. Bom, e aí para começar, Thaís, eu queria saber um pouquinho mais, na sua visão, assim, o que que é racismo estrutural e o que que isso influencia no mercado de trabalho? Tá, vamos lá então. Esse é um papo bastante extenso, assim, mas em termos técnicos, racismo estrutural é qualquer iniciativa, ação, gesto, fala, qualquer tipo de momento que você tem que proporcione que haja discriminação em relação a outras raças, né? E aí, quando eu falo raças, não só estou me referindo a pessoas pretas, mas também pessoas pardas, asiáticos, indígenas e outros. E como que isso impacta no mercado de trabalho, né? Como vocês sabem, principalmente no Brasil, a gente tem uma estrutura racial, assim, que impede que outras pessoas ascendam e ocupem outros espaços, né? E eu acho que o mercado de trabalho é um desses espaços. Quantas vezes a gente não se deparou com uma propaganda de uma empresa X, principalmente processo seletivo, que é uma coisa que está bem presente na vida de universitários, e quantas vezes a gente não entrou numa empresa, seja ela global ou não, e que a gente não enxergava outras diversidades. Era um espaço completamente homogêneo, em que você via principalmente um perfil específico. Pessoas brancas que ocupavam regiões centrais, assim, falando no estado de São Paulo, pessoas que têm uma renda, assim, tipo, diferenciada em relação à maioria das pessoas que vivem no Brasil, né, e que estão em periferias, e você viu um perfil muito claro, muito nítido, né? E por que isso acontece? Eu acho que o racismo estrutural é uma das práticas que exemplificam o porquê pessoas pretas e outras intersecções também têm tanta dificuldade em acessar esse espaço, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente tem que começar a falar muito sobre quem nós somos, assim, como pessoas pretas e como as outras pessoas que não são pretas enxergam a gente, né? E uma coisa que eu lembro que é muito forte para mim foi a questão do caso, assim, bastante polêmico aí na internet, que foi o trainee da Magalu. E uma das coisas que, enfim, conversando com outras pessoas que são lideranças, que são próximas às lideranças da Magalu, uma coisa que me marcou muito foi quando disseram que as pessoas pretas que se inscreveram naquele processo de trainee tinham habilidades muito maiores do que requeridos para a carga de estagiário. E aí eu fico pensando, cara, a gente tem toda uma população ali, toda uma juventude preta que está tipo lutando para conseguir um espaço, para ocupar mais espaços e que o tempo todo está se capacitando, tentando se diferenciar no mercado e por conta de uma barreira que é simplesmente fenótica, né? Então, tipo, o meu fenótipo define quem eu sou e por isso eu não tenho capacidade o suficiente para, por exemplo, entrar numa empresa global. Eu não tenho capacidade para entrar numa startup, eu não tenho capacidade e não me enxergam naquele espaço e por isso eu sou retirada. Então, acho que isso é muito o que impacta essa questão de acesso no mercado de trabalho. Mas é claro, a gente está tendo muitas e muitas iniciativas muito bacanas, como a da Magalu, que eu acabei de citar, e tantas outras para inserir essas pessoas, mas ainda assim a gente tem que dar não só passos pequenos, porque eu acho que essa pauta não pode esperar. A gente tem que começar tipo, a trabalhar muito mais para fazer com que mais pessoas diversas, inclusive, ocupem o mercado de trabalho. Perfeita. E aí, por que que você acredita que dentro do empreendedorismo, assim, não temos mulheres pretas, principalmente em cargos de liderança? O que acontece para essas mulheres pretas não estarem assumindo esses cargos? Meu, isso aí é ainda mais difícil, né? Porque quando a gente fala de racismo estrutural, como a gente fala de, tipo,
de posicionamento na sociedade mesmo em relação à estrutura social, mulheres pretas estão ainda mais abaixo nessa classificação, né? E a gente fica se perguntando, acho que a pergunta principal, assim, desse papo é talvez, onde estão os pretos, né? Principalmente, onde estão as mulheres pretas? Onde estão as pessoas como eu, sabe? E eu ainda reconheço muito meu privilégio, porque eu sou uma pessoa que claramente não tem o fenótipo de uma pessoa retinta, sou uma pessoa que, felizmente, felizmente não, né, na verdade, mas eu vivi em regiões periféricas durante boa parte da minha vida, mas eu nunca estive na favela, nunca estive na posição de maior risco ainda. Então, pensando sobre isso e reconhecendo esse privilégio que eu tenho também de estar no médio, eu me pergunto isso também, tipo, quais condições fizeram com que eu ascendesse para essa posição que eu tô? O quão privilegiada, quais privilégios eu tive para ocupar essa posição, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ascensão, é muita coisa que está envolvida, né? Tipo, a estrutura financeira, são oportunidades, e não só oportunidades que aparecem, mas oportunidades oferecidas e promovidas. Enfim, é uma conjuntura muito complexa, assim, para saber como que a gente consegue inserir essas pessoas e por que elas não estão nessas posições de liderança, né? Mas uma coisa que eu gostaria de trazer aqui é que essas pessoas existem, principal. Essas pessoas existem. A gente pode não ver, né? E quando eu falo a gente também, eu me coloco nessa posição, porque é importante a gente reconhecer que a gente é racista. E eu, como pessoa negra, também sou racista, e eu estou me desconstruindo nesse sentido. E eu acho que é muita gente olhar para o lado e pensar onde estão essas pessoas e como que eu consigo trazer elas para perto, né? E eu vejo muito um movimento de tipo, precisamos que pessoas pretas ocupem espaço, precisamos de mais pessoas pretas em posições de liderança. Mas quais são os esforços para isso, sabe? Essas pessoas eu tenho certeza que, como eu, estão tipo, se esforçando muito, estão se capacitando muito. E estão tentando, mas as oportunidades não surgem. Então, eu acho que uma principal questão é que as oportunidades não surgem e tem uma série de estruturas materiais que, tipo, impactam a gente. Então, eu fui privilegiada nesse sentido que os meus avós, a minha mãe, disseram, tudo bem, Thaís, você pode passar mais um tempo no Movimento Empresa Júnior porque eu vi valor no espaço que eu estou ocupando aqui. Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, acho que um dos principais, né, como eu falei, é muito complexo, mas eu acho que os principais é isso. A gente precisa de oportunidades para ocupar esses espaços, a gente precisa tipo de estrutura material para isso e em somatório também, uma coisa que eu não posso esquecer, a gente precisa de representatividade. Porque eu sou uma aqui e eu não sei se a FEGESP, assim, não acompanhei outras gestões, tiveram um legado, digamos assim, de diversidade no seu time. Mas eu acho que, tipo, representatividade importa muito. Não só no sentido de que a gente sempre vê por aí que são pessoas falando que gera lucratividade, que é importante para a empresa, mas diversidade importa muito, porque saber que outras pessoas pretas estiveram aqui me motiva a estar aqui. Então, acho que é muito esses três tópicos assim, principais. Você falou muito sobre privilégio agora, né? E aí eu queria perguntar para você, como que você se sente, assim, sendo uma das únicas líderes pretas do Médio Paulista, assim, qual sentimento você tem com isso? Nossa, assim, é um misto de sentimentos, na verdade. Eu me sinto muito responsável, assim, de tentar captar mais pessoas como eu, de espalhar, digamos assim, a mensagem do MEG. Eu me sinto triste, eu sinto raiva. É um misto de sentimentos, assim, sabe? Porque quando você é a única, você tem um peso ainda maior, né? E eu acho que é muito isso. E eu vou contar uma experiência pessoal que eu estou participando de uma iniciativa chamada Iniciativa Lift, que é um programa de desenvolvimento mesmo para pessoas pretas e pardas. E basicamente junta só universitários, pretos e pardos, para, enfim, conseguir maiores oportunidades no mercado de trabalho, acesso à língua inglesa e tudo mais. E aí a gente estava no rolezinho, entre amigos, aquele clássico rolezinho pré-Covid, e eu tava com muitas pessoas pretas, e foi, tipo, o primeiro momento na minha vida que eu vi tantas pessoas pretas, e não era no meu momento, tipo, de ser, enfim, criancinha, ensino fundamental, em que eu estudava numa escola pública. E aí, uma fala muito emblemática, assim, foi quando uma das pessoas estava lá, eu não vou lembrar o nome exatamente dele agora, mas que eu conhecia muito recentemente, e aí um menino virou e falou pra mim, cara, é surreal isso que eu tô vivendo. Todo mundo ficou, como assim? O que você tá vivendo? Um rolezinho entre amigos? E ele falou assim, cara, eu tô rodeado de pessoas pretas, fodas, universitárias, e tipo, isso é completamente surreal pra mim, porque de onde eu vim, lá na Quebrada, não tinha isso. E nossa, eu fiquei tocada por aquilo, assim, na hora meu olho encheu de lágrimas, mas eu me recompus. Mas isso diz muito, sabe? Tipo, qual que é a responsabilidade? E, tipo, o Brasil é um dos países mais diversos do mundo. Tipo, cara, e todas as pessoas pretas estão alocadas num espaço, tipo, que foi dito que era para elas, que é em zonas periféricas, em trabalhos secundários, digamos assim, sabe? Então, quando esse menino falou isso para mim, eu me senti muito tocada, porque eu acho que foi um dos poucos momentos que eu percebi
não só a representatividade importa, mas, tipo, a gente sente muito sozinho, porque é uma posição de solidão. Ser uma mulher preta, ser um homem preto é uma posição de solidão. E a gente tem que arcar com muitas coisas pesadas nas nossas costas, sabe? Então eu vejo muito, por exemplo, construção social. Uma das coisas que eu mais vejo, assim, que a música do Racionais acertou, que foi quando um trecho de uma música do Racionais fala que a gente tem tipo, a gente tem que ser 100 vezes melhor para conseguir ocupar espaço. Tipo, 100 vezes melhor uma pessoa branca que pode ser, por exemplo, medíocre, mediana. E pensando sobre isso, cara, é surreal, assim. E voltando para essa pergunta que você me fez, né, resumo, tipo, como você se sente? Cara, eu me sinto uma droga, sinceramente. Eu me sinto muito sobrecarregada, porque é uma puta responsabilidade. Tipo, eu sou uma dentro de, tipo, uma família de 26 pessoas, sabe? E aí você olha para outras instâncias, qual que é o perfil dessas instâncias, sabe? Qual que é o perfil do time? E é uma puta responsabilidade, porque eu tenho que representar a voz de muitas pessoas, e são vozes diversas, sabe? Então, eu acho que é muito foda, assim. Essa é a grande palavra. Eu me sinto chateada, me sinto responsável. Mas eu acho que a grande lição também, pensando nisso, é que, tipo, não dá pra sentir esse inconformismo. Tipo, não dá pra ficar conformada com isso. E eu acho que é muito legal também que a família, né, FEGESP, todo mundo das instâncias aprovam, não, perdão. Apoiam muito essa questão da diversidade e eles me dão muito suporte em relação a isso. Mas ainda assim, é um fardo. É um fardo muito pesado que a gente vai ter que carregar por um bom tempo até essa situação toda não mudar, né? Sim, com certeza. E aí, passando para a última perguntinha, assim, mas no âmbito pessoal mesmo seu. Queria saber para você o que é ser mulher preta numa sociedade racista e machista. Tá. Nossa, essa pergunta é dificílima, inclusive. Mas, falando sobre outra experiência pessoal minha também, quando eu era menor, eu não me reconhecia como uma pessoa preta e não me declarava dessa forma. Eu também não me imaginava como pardo, porque eu acho que para uma criança isso é muito complexo. Mas eu sempre fui a morena. Era a forma como as pessoas de fora me chamavam, era a forma como minha mãe dizia que eu deveria me chamar. E, cara, isso é muito problemático, né? Porque a gente não se enxerga como a gente é. E e aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Tipo, como eu me enxergo, qual que é a minha posição. E conforme eu fui amadurecendo, crescendo, eu vi que tinha muita diferenciação entre as pessoas. Quando eu me formei, enfim, quando eu passei do ensino fundamental e fui para o médio, nessa transição aí eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular como bolsista. E aí ele foi o primeiro choque, assim, no oitavo ano foi o primeiro choque em relação a como era diferente, sabe? Tipo, e não, em questões materiais, em questões, tipo, raciais. E ainda continuava aquele estereótipo, sabe? Eu sou morena, eu sou morena, eu sou morena. E aí foi quando finalmente eu comecei a entender no ensino médio, nessa transição para a universidade, tipo, comecei a entrar em contato com outras pessoas pretas, e aí a questão da representatividade. E aí foi quando finalmente eu entendi como pessoa preta, sabe? Como uma pessoa negra. Cara, é muito foda isso, porque você consegue, tipo, quando você consegue identificar quem você é, qual que é a sua identidade, você começa a pensar, tipo, sobre tudo que você viveu, sobre tudo que você sofreu, assim, ou não sofreu, e você começa, tipo, a identificar algumas coisas, sabe? Então, por exemplo, o fato da minha mãe, da minha avó serem mães solos, o fato de, tipo, eu ser sempre aquela morena do cabelo ruim na escola, o fato de você entrar numa universidade, olhar pro seu lado e ver, tipo, numa sala de 50 pessoas, 5, 6, talvez até 10 pessoas pretas, dependendo do ano, e da quantidade de bolsas ofertadas, né? Porque a maioria das pessoas são bolsistas, assim como eu na universidade. E eu acho que é muito esse lugar, tipo, eu não, como eu falei em outros momentos, tipo, eu não gostaria que outras pessoas pretas sofressem o que eu sofri, assim, sendo uma pessoa privilegiada ainda, sinceramente. Imagina, eu não sei nem qual é a dor de pessoas retintas, por exemplo, provavelmente sofrem muito mais que eu. Mas é uma posição, assim, ocupada na sociedade de mulher preta, assim, que é muito dolorosa, é muito solitária. E você tem que o tempo todo estar forçando a ser, tipo, um pouco melhor do que a média. Um pouco muito melhor do que a média para se destacar. Então, eu acho que é muito essa posição que uma mulher preta ocupa. Não se identificar, e quando se identifica, ver, olhar para trás e pensar, putz, que merda, né? Olha o que a gente tá vivendo, olha o quanto isso é pesado, sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim, essa é a posição que a gente ocupa atualmente, mas tem muita pessoa que está disposta, assim, a mudar. E não só pessoas pretas, mas pessoas brancas também. Eu sei que a gente vive numa situação bem, em termos, tipo, gerais, assim, uma situação muito difícil, principalmente agora com essa pandemia, principalmente agora com esses cortes em relação a bolsas e muitas tantas outras iniciativas que excluem a população preta, principalmente, de ocupar espaços que eles já não ocupam.
Mas eu acho que é muito essa posição que a gente ocupa e eu gostaria muito de mudar isso de alguma forma. E eu acho que aqui no seio da juventude, digamos assim, tanto na FEGESP quanto com outras instâncias junto, enfim, todos os empresas júniores do Brasil, todos os empresários e empresárias júniores do Brasil, a gente está mudando isso lentamente, sabe? Lentamente, a passos curtos, infelizmente, mas a gente está mudando essa posição e eu fico muito feliz de estar aqui com você, resumo, tipo, estar ocupando essa posição de conseguir estar empregada numa boa empresa, conseguir estar ainda no movimento Empresa Júnior, que é tipo uma puta experiência, conseguir estar numa universidade e tipo abrir meio que caminho para outras pessoas, sabe? Então, felizmente, essa posição que eu estava ocupando em outro momento, eu consegui ascender ao ponto de que eu estou nesse lugar aqui falando com você. Mas eu acho que tem muito trabalho ainda, tem muito trabalho para mudar essa posição e essa visão que a gente tem aqui sobre mulheres pretas, enfim, sobre pessoas pretas no geral. Com certeza, Thaís. A gente não pode parar aqui, não pode se contentar com uma pessoa negra na família FEGESP só, sabe? A gente tem que fazer com certeza muito mais, assim, e o caminho é ainda um pouco longo. E aí, Thaís, a gente já finalizou as perguntas, e aí eu abro agora um espaço, assim, caso você queira falar alguma coisinha para o pessoal. Tá, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é mais sobre a minha experiência no movimento Empresa Júnior. Eu entrei lá na Prisma, lá no comecinho de 2019, e desde aquela pessoa que eu era quando eu entrei, até agora como líder na FEGESP, eu vejo que eu mudei muito, e foi graças às experiências que eu tive aqui, sabe? Aqui é um lugar em que eu posso exercer liderança, aqui é um lugar em que eu posso ser transparente, que eu posso ser vulnerável, não só aqui, mas em toda a minha passagem pelo movimento até agora. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para pessoas como eu que estão me assistindo aí, pessoas pretas, homens, mulheres, enfim, indígenas, pessoas trans, transexuais, travestis, todo mundo, todas as diversidades, se eu pudesse dizer, é tipo. Eu sei que às vezes a gente olha para o movimento Empresa Júnior, a gente não se enxerga, a gente não vê representatividade, e é muito difícil saber se esse espaço é pra gente, não só porque pensando tipo, em capacidade, não é isso, mas pensar tipo, se esse espaço é pra gente, se a gente vai ter um lugar confortável aqui dentro, se a gente vai realmente se desafiar. Mas eu digo que quando eu entrei aqui, eu quebrei a cara. É muito o que a gente fala no MED, né? O motivo pelo qual eu entrei não é o motivo pelo qual eu fiquei. E aqui eu sinto que eu tenho muito espaço para fazer grandes coisas. E essa jornada da diversidade é tipo um dos exemplos do que eu estou fazendo aqui dentro, o que eu posso fazer, né? E eu acho que isso me elevou muito, assim, como pessoa, como mulher negra. Então, se alguém aí estiver me ouvindo, eu recomendo muito que vocês tentem, pelo menos uma vez, entrar numa empresa junior pelo menos um tempinho, assim, só para vocês testarem. Porque aqui é um lugar muito mágico, é um lugar muito único, e eu curto muito estar aqui. Então, essa é a primeira fala. E eu acho que a segunda é não desistam, sabe? Nesses últimos 2 anos eu tive momentos bem tenebrosos, muito felizes, óbvio, com todas as pessoas que eu conheci, comecei no médio, na universidade, tudo. Tive momentos muito bons, mas ainda assim foram momentos muito tenebrosos ao longo da minha vida toda, e alguns momentos mais do que outros. E eu sei que é foda. Tipo, a gente aguenta uma carga muito pesada mesmo. E ninguém merece. Ninguém merece. Eu só queria ter uma vida comum mesmo, uma vida de boas. Mas eu acho que um dos motivos de eu estar aqui também é transmitir essa força, sabe? Tipo, a gente tá junto nessa. Independente da diversidade que você seja, independente de como você se identifica, a gente tá aqui junto, sabe? Então, tem muita gente foda aqui na FGS fazendo as coisas mesmo acontecerem. Tem muita gente competente aqui pensando nessa pauta. Então, se tem tanta gente aqui pensando sobre como resolver essa questão, porque você também vai desistir, sabe? Então, tipo, não desistam. Eu sei que vão ter momentos muito tristes, vão ter momentos horríveis, muito ruins, mas eu acho que eu sou uma das provas de que dá para fazer mais, dá para ser muito foda. E se eu tivesse desistido, provavelmente não estaria aqui falando com vocês. E provavelmente não estaria inspirando mais pessoas a entrarem no movimento, e não só entrar no movimento, mas se superarem também, e superarem o racismo estrutural. Então, eu acho que é muito essa mensagem que eu quero falar. Eu estou por todos vocês aqui, podem ficar tranquilos, eu estou mesmo. Tenho certeza que outras pessoas da família FEGESP também. Então é isso, gente. Força. Sei que a gente está passando por tempos difíceis, mas está todo mundo junto nessa. Não nesse sentido de estar todo mundo junto no mesmo barco, tá? Pelo amor de Deus, mas tá todo mundo aqui por todo mundo. É isso. Ai, Thaís, muito obrigada pelas mensagens e por todo esse aprendizado assim que você passou para a gente hoje. Fico muito feliz de você estar aqui. Com certeza você é um símbolo gigantesco assim de representatividade para nós da FEGES, para nós do MED Paulista. Fico muito, muito feliz mesmo de você ter topado. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu, Resumo? Obrigada a todo mundo da família FEGES, que estava super nervosa para estar aqui falando com vocês. Mas que bom que deu tudo certo. Eu espero ter conseguido passar a mensagem que a gente está passando hoje. É isso. É isso, pessoal. Tchauzinho. Muito obrigada por quem assistiu até agora.